Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, antes de qualquer coisa, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Bom, eu quero falar de um assunto hoje, sendo bem direto, que está muito latente no momento, que é aquela situação da menina de 10 anos lá no Espírito Santo. Bom, biblicamente a Bíblia diz: não matarás. Salmo 139 diz que de forma extraordinária Deus nos teceu com a própria mão no ventre da nossa mãe, e esta criança que estava no ventre dessa menina foi formada por Deus. Ainda que seja fruto de uma situação que todos sabem, foi formada por Deus. É óbvio que fica aí muitas discussões, porque Deus permitiu, como que se dá continuidade a uma situação como essa. Mas eu acho que o ponto central é a criança em si, a criança de 10 anos. Veja, ela já está traumatizada, ela já vinha sendo traumatizada. Ela sofreu abuso sexual dos 6 aos 10 anos e, por consequência, acabou ficando grávida. Então o que acontece? Diante de tudo isso, ela foi exposta a um trauma a mais. Qual é o trauma? É o procedimento que foi adotado agora. De um jeito ou de outro, as coisas só tenderiam a piorar em relação a toda a consequência de tudo que ela vinha vivendo desde os seus 6 anos. Com relação à criança que foi tirada especificamente, eu vi a notícia de que foi aplicado cloreto de potássio diretamente no seu coração, para que depois ela fosse sugada do ventre da criança. É óbvio que isso tem um nome, isso chama-se assassinato. Você pode querer florear, querer dizer outra coisa, e interessante que eu fiz um vídeo anterior falando exatamente sobre esse assunto. E lá no link tem a forma, o procedimento e como que é adotado nesse tipo de situação. E nós temos que entender isso daí. Nós temos que verdadeiramente começar a encarar as coisas como elas são, né? E aqui não é uma discussão religiosa, é uma discussão moral, é uma discussão sociológica que eu quero passar para vocês. E essa criança já está marcada pela vida, né? Agora, uma pergunta que eu faço, que nós temos que pensar: onde estavam os responsáveis por esta criança? Que durante 4 anos, pelo menos, ela foi abusada e ninguém percebeu nenhum tipo de mudança de comportamento, ninguém percebeu nenhum tipo de mudança no seu organismo, reclamações de dor ou coisa do tipo. Porque veja, um homem adulto pegar uma criança de 6 anos, ele vai deixar marcas, né? E tanto que 10 anos ela acabou gravidando. Onde estavam os responsáveis? Onde estavam as pessoas que criavam ela? Será que elas não perceberam em nenhum momento? E aqui eu não quero acusar ninguém, é uma pergunta. E isso fica de lição para nós pais, para nós que temos filho, neto, sobrinho, que não importa quem seja, a criança é nossa responsabilidade, é do pai e da mãe. Não tem que terceirizar a responsabilidade. E criança não tem que andar no colo de ninguém. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: não, mas é um conhecido da família, mas é um parente nosso. Veja, era o tio dela. E às vezes eu fico assim, passado, quando eu vejo pais permitirem as suas filhas, seus filhos sentarem no colo de outras pessoas. E muitas vezes isso é uma constante. A gente tem que prestar atenção. Adultos que tocam em crianças em partes que não devem tocar. Então os pais, nós tios, nós avós, temos que prestar atenção nisso e cortar e dizer não. Porque muitas vezes a criança é estimulada na sua inocência
E ela acaba perdendo essa inocência por justamente não saber, estar alheio a um toque, a uma situação que ela não tem noção do que está acontecendo. E aí eu tenho um ponto central, que eu acho que é o principal de tudo: o estuprador. Ninguém fala. Ele cometeu um crime grave. E eu estava vendo uma notícia agora, ele já tinha sido condenado por tráfico. E de repente é deixado no convívio dessa pessoa, essa pessoa cometeu um crime, ela tem que pagar. Olha, veja, eu pensando nessa situação, eu tenho uma sobrinha muito linda de 5, 6 anos, que eu fiquei imaginando ela com 10 passar por uma situação como essa. A minha vontade era matar essa pessoa. Mas é óbvio que eu não quero, eu como cristão jamais faria isso. Eu estou falando que é simplesmente uma reação de um primeiro momento. Mas o que eu quero é que faça justiça. E nós temos que discutir uma outra coisa, que a nossa sociedade, muitos ditos progressistas, estão querendo normatizar a pedofilia. E dentro desse contexto, será que não é hora de a gente começar a abordar uma situação de um projeto que foi, na época de quando era deputado, que foi colocado pelo próprio presidente atual, que é a questão da castração química? Não, mas é muito invasivo, isso não pode. Mas pode um adulto fazer o que fez? Esses dias eu vi a Damares, ela horrorizada, chorando, porque ela chegou a um caso de uma criança com 2 anos de idade, que foi dilacerada as suas partes íntimas em função do estupro que ela foi acometida por um adulto. Então, até quando nós vamos deixar isso acontecer? Até quando nós vamos nos calar diante desta realidade de falta de punição? Porque veja, muito provavelmente ele pode até ser preso preventivamente, coisa do tipo, mas só que nós temos uma lei que o nosso STF revogou ano passado, que diz que uma pessoa não pode ser presa até o trânsito julgado, ela não pode ser presa em segunda instância. Então, mesmo que ela venha a ser condenada, ela pode acabar respondendo o processo de julgamento. Mas aí a pergunta que temos que fazer: é justo uma pessoa que fez o que fez, que gerou todo esse trauma, não ficar presa? É justo? Então, eu como pastor, eu oro a Deus para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Eu oro a Deus para que Deus tenha misericórdia da questão sociológica do nosso país, da questão moral. Porque muitas pessoas estão discutindo abertamente, não, que se deve tirar, nós não temos que tirar a vida, nós temos que tentar de tudo. Mas, e a questão do assassino, do assassino não, do estuprador, onde fica? Ele tem que ser o foco do problema agora, ele tem que ser o foco de ser punido. E nós estamos discutindo tantas outras coisas. E no plano espiritual, amados, veja, quando crianças elas são totalmente abusadas, como tem sido muito frequente na nossa nação, nós temos que entender que essas crianças, elas chegarão à fase adulta, e elas chegarão à fase adulta com o seu comportamento totalmente comprometido em função dos traumas que elas vivenciaram na sua infância. E aí, somente Deus para poder curar essas pessoas. E mesmo assim, elas enfrentarão muitos problemas, muitos distúrbios e muitas dificuldades de relacionamento, inclusive nos seus casamentos. Porque quando se destrói uma criança, se destrói um futuro e se destrói futuras famílias. Portanto, que se faça justiça nessa situação, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.